Estamos na sala destinada à Guerra da Aclamação. Essa guerra extraordinária de 28 anos, de renascimento de Portugal, que começa, por assim dizer, logo no dia 1 de dezembro de 1640, um sábado. Um sábado em que Portugal lançava o seu grito de revolta. Em que Portugal lançava um grito de revolta contra a tentativa espanhola de acabar com a independência portuguesa. Porque essa nunca acabou. Mas, desde o Duque de Lerma, primeiro-ministro de Filipe III de Espanha, o Conde Duque de Olivares, primeiro-ministro de Filipe IV de Espanha, a ida das tropas portuguesas, sobretudo dos seus oficiais, para a Guerra dos 30 anos, a tentativa de mandar a nobreza portuguesa combater na revolta da Catalunha. Todo esse movimento que ia levar ao apagamento da coroa portuguesa, muito embora tivesse um monarca espanhol, esse movimento todo levou ao 1º de dezembro de 1640. Portugal era então governado pela Duquesa de Mantua. Portugal que já tinha tido um primeiro extremeção, uma primeira revolta, em 1637, com o Manuelinho de Évora. Portugal que agora, pela mão dos 40 conjurados, chefiados por Dom Miguel de Almeida, Álvaro Vaz de Almada, João Pinto Ribeiro, secretário do Duque de Bragança, Dom João, tudo à volta do chefe da revolta, Dom João, Duque de Bragança, neto de Dona Catarina de Bragança, que foi uma das opositoras a Filipe II no problema da sucessão do cardeal Dom Henrique, e era ela quem devia ter sido a rainha de Portugal. Filho que era do Duque de Bragança, Dom Teodósio, o homem que se quis revoltar contra Filipe II de Portugal, Filipe III de Espanha, quando ele aqui veio, com o Duque de Lerma, e que queriam trazer a capital para Lisboa, a que passariam a chamar Felicitas Filipa. Todos estes homens que se juntaram para aquele sábado, às 9 da manhã, no Terreiro do Paço, no Paço da Ribeira, para derrubarem o governo da Duquesa de Mantua e matarem, atirando por uma janela, o grande traidor, o ministro, bem amado pelo Conde Duque de Olivares, Miguel de Vasconcelos. Estava refugiado num armário. Foi uma criada que indicou onde ele estava refugiado. E quando o atiraram pela janela, Dom Miguel de Almeida clamava pelo povo de Lisboa: liberdade, portugueses, liberdade, viva El Rei, Nosso Senhor, Dom João IV. Dom João IV que foi aclamado em dezembro, em Lisboa. Aclamado rei de Portugal. Ele fundava a 4ª dinastia, a dinastia de Bragança. Uma das dinastias mais gloriosas, mas também mais controversas da história de Portugal. A Duquesa de Bragança, Dona Luísa de Gusmão, era filha do Duque de Medina Sidónia. Sendo espanhola, foi ela que, para animar o marido a chefiar a revolta, lhe disse: mais vale rainha uma hora que duquesa toda a vida. A revolta de 1640 levou, logicamente, a tudo quanto foi a remodelação de Portugal nas suas relações internacionais, reconhecimento da Casa de Bragança, paz com os inimigos da Espanha, que eram também os nossos inimigos, Inglaterra, França e Holanda, e reconhecimento pela Santa Sé. É curioso. Difícil foi o reconhecimento pela Santa Sé. Há até o famoso episódio do Bispo de Lamego, da família Portugal, que se bateu a tiro nas ruas de Roma contra o Marquês de Los Vélez, que era o embaixador de Espanha na Cidade Eterna. Ora, este renascer de Portugal tinha fatalmente que passar pelo seu vetor militar. Nasceu o exército português a que nós
nos orgulhamos de pertencer. Nasceu esse exército com base num imposto recebido de braços abertos pela nação portuguesa, que lhe permitiu ter um exército de primeira linha de 20 mil homens e o exército dos chamados terços auxiliares, levantados pelas ordenanças das diferentes comarcas do reino. Este exército é o exército que se vai bater às ordens dos chamados governadores gerais ou capitães generais das províncias. Extremadura, Beira, Trás-os-Montes, Minho e Alentejo. No Minho e no Alentejo foi onde tudo começou. No Minho, com a ação extraordinária do Conde de Castelmelhor. No Alentejo, com a ação extraordinária de Matias de Albuquerque. O homem que logo vence, no princípio, nos alvores da nossa Revolução, conforme ali está estampado naquele quadro, em 1644. A Batalha de Montijo. É a nossa primeira vitória militar. É curioso que nós que mantínhamos a paz na Europa, com a Inglaterra, a França e a Holanda, estávamos em guerra com a Holanda nas nossas potências ultramarinas, Angola, Brasil e na Índia. Se ali, há pouco, na Sala América, falámos das grandes vitórias no Brasil, Tabocas e as duas batalhas de Guararapes, na África tivemos a libertação de Luanda, feita por Salvador Correia de Sá, e na Índia, em Colombo, no Ceilão, tivemos talvez a página mais representativa do que foi a debacle do nosso Império Asiático, na resistência verdadeiramente heroica de Dom António de Sousa Coutinho no cerco de Colombo, em Ceilão. Quando sem munições, sem água, sem mantimentos, sob um monte de ruínas, Dom António de Sousa Coutinho aceitou a rendição com todas as honras de guerra e saiu da praça de Ceilão de bandeiras desfraldadas à frente de meia dúzia de homens esfarrapados, feridos, com dois velhos a comandá-los. Os holandeses nem acreditaram naquilo que estavam a ver. Era esta a resistência final dos portugueses em Ceilão. Perdemos tudo. Ficámos com Goa, Damão, Dio e pouco mais. Perdemos tudo, mas mantivemos a Casa de Bragança. A ela se opôs, em 1641, a revolta do Marquês de Vila Real e do Duque de Caminha para devolverem Portugal em bandeja de ouro a Filipe IV. O povo português não aceitou isso. O povo português que viu como, após a morte de Dom João IV, subia ao trono Dom Afonso VI. Dom Afonso VI era um pobre estropiado, mas que teve o bom senso de aceitar o governo do seu escrivão da puridade, Luís de Vasconcelos e Sousa, segundo Conde de Castelmelhor. E é este Luís de Vasconcelos e Sousa que, com o apoio velado de Mazarino, recebe em Portugal o Conde Armando Frederico de Schomberg, lhe dá o lugar de chefe de Estado-Maior, por assim dizer, do exército português e vai permitir, depois de em 1659 termos ganho a Batalha das Linhas de Elvas, vai permitir agora com Schomberg o verdadeiro renascimento do exército português, estruturado, educado, treinado e taticamente seguidor do grande Marechal Turenne. E é este exército que, comandado por Dom Sancho Manuel, vai vencer a Batalha do Ameixial. Vai vencer, com Pedro Jacques de Magalhães, lá em cima,
a Batalha de Figueira de Castelo Rodrigo. E, em 17 de junho de 1665, com o exército português comandado pelo Marquês de Marialva, tendo como chefe de Estado-Maior o Conde de Schomberg, na planície dos Montes Claros, dominada pelo Cabeço dos Mouros e pelo Alto da Vigária, o exército português vence, numa vitória decisiva, o exército espanhol do Marquês de Caracena. E tão decisiva é a vitória dos Montes Claros que 17 de junho de 1665 é a data escolhida para dia da Escola das Armas do exército português. Depois, assistimos ao levantamento de Dom Pedro II, o irmão mais novo de Dom Afonso VI, o filho querido de Dona Luísa de Gusmão. À volta dele tem a nobreza, muita dela a vencedora da Guerra da Aclamação. A deposição de Afonso VI, a demissão do Conde de Castelo Melhor, a paz definitiva em 1668 com a Espanha. Ganhámos alguma coisa com a Guerra da Aclamação, com 28 anos de sacrifício, de tormento, de invasões, de batalhas. Não ganhámos nada, a não ser a manutenção sagrada da independência e, acima de tudo, a soberania entregue a uma Casa Real Portuguesa.